Bom dia, bem-vindo aí a mais uma aula síncrona da disciplina de topografia. Hoje nós vamos dar continuidade a essa parte introdutória da disciplina de topografia, que é a questão de entender como calcular, como determinar aí níveis altimétricos ou levantamentos planimétricos, enfim. Né? Se a gente parar para observar dentro dessa imagem aí, né, nós temos uma circunferência. Nós podemos dizer que aqui poderia ser formado uma circunferência, né? Não tão círculo igual o meu, perfeito, igual esse desenho meu, né? Mas formaríamos uma circunferência que daria 360 graus. Se a gente observar, voltando aqui, opa, se a gente observar aqui, né, nós temos um semicírculo. Esse semicírculo, tá, ele forma a soma desses semicírculos, no caso aqui, cortando essas retas que cortam aí, formando alguns ângulos, eles formam um ângulo a soma desses ângulos forma um ângulo de 180. O mesmo vai acontecer dentro de um triângulo, tá? A soma de todos os lados de um triângulo sempre vai ser 180. Isso aí é interessante a gente saber isso, porque dentro dos levantamentos, tanto altimétrico quanto planimétrico, existem alguns levantamentos ali que nós vamos utilizar, que utilizam de formação de triângulos, né? Eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, eu tenho ponto C, com as distâncias ou os ângulos formados durante a leitura do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C e do ponto C ao ponto D, do ponto C ao ponto A, né? Esses ângulos que são formados aqui durante o processo de leitura, eles obrigatoriamente precisam dar 180. Algumas vezes ele vai dar mais que 180, outras vezes ele vai dar um pouquinho menor que 180. Isso aí indica questões de erro. Esses erros eles são simplesmente controlados ali e facilmente resolvidos em alguns casos, né? Em alguns casos a gente consegue resolver essa questão desse erro aí, tá? E diminuir, somar esses erros aos ângulos ou simplesmente diminuir esses erros dos ângulos aí existentes. Bem, aí, para isso, a gente precisa relembrar nossa tão estudada no ensino médio, eu não sei o quanto que você estudou, né, de trigonometria, e a gente precisa saber ali a formulazinha do seno, fórmula do cosseno, fórmula da tangente, né? Então, o seno de qualquer ângulo vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cateto oposto? Ó, nós temos o ângulo, perdão, o ângulo alfa aqui. Nós temos o ângulo formado, um determinado ângulo formado, tá? Um determinado ângulo formado a partir da leitura do ponto CB e CA, ou AC, enfim. Então, foi formado um ângulo aqui. Nós temos o cateto oposto ao ângulo, tá? Sobre a hipotenusa. A hipotenusa ela é sempre oposta ao ângulo reto. Então, a partir disso aí, eu determino o seno do meu ângulo. Tranquilo? Isso aqui você já lembra, já fez? Lembram dessa situação no ensino médio? No ensino Tranquilo, médio que a gente professor. fez. Bem, outra situação é o cosseno, né? Determinar o cosseno. O cosseno vai ser sempre o cateto adjacente, o cateto que está ao lado, vamos dizer, ao ângulo, né? A esse ângulo formado, sobre a hipotenusa.
Então, a partir disso aí, eu consigo determinar o cosseno desse meu ângulo que foi formado. E a tangente vai ser sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí eu determino a tangente do meu ângulo. Para que eu preciso saber disso, professor? Para que isso vai importar na minha vida? Na hora de você determinar um ângulo em determinadas situações, talvez você só tenha a hipotenusa ou talvez você só tenha um dos catetos, a medida de um dos catetos e o ângulo. Com base nisso, sabendo da fórmula que existe, você pode determinar esse cosseno ou seno ou a tangente do seu ângulo. E aí você pode aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é muito fácil, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Não sei se você também lembra dessa formulazinha, cara. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa fórmula aí, ela é bastante aplicável, ela é bastante utilizada aí dentro da topografia. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Bem, a gente tem aí uma situação que eu tenho cateto oposto. Se observarmos, agora aqui nós temos que prestar atenção em uma situação, tá? Observarmos aqui o ângulo que está sendo formado. Aqui, no caso, temos dois ângulos. Na verdade, aqui também tínhamos dois ângulos, né? Eu esqueci de falar dessa situação aqui, mas a gente conta aqui nessa aqui. Aqui, formando o ângulo alfa aqui, nós temos cateto adjacente, colocar CA, e cateto CO. E aqui nós temos a nossa hipotenusa, observando o ângulo alfa. Só que nós temos uma outra situação. Uma outra situação nos remete à seguinte situação: hipotenusa sempre oposta ao ângulo reto, isso é indiscutível, né? Agora nós precisamos determinar o cateto oposto e o cateto adjacente do ângulo beta. Então, o cateto oposto ao ângulo beta, ele se torna agora, nessa situação, o B aqui, raiz de 3. Tranquilo? E o cateto adjacente, ele se torna o C igual a 1 metro. Beleza? Entendido isso? Aham. Então, nós temos que o seno, né? O seno do ângulo é o quê? Você lembra da fórmula? Cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, o seno do ângulo alfa, né? O seno de alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Vou colocar só C aqui para dificultar a minha escrita aqui perfeita nesse mouse. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Então, meu cateto adjacente, raiz de 3. Então, cosseno do ângulo vai ser raiz de 3 sobre 2. E a tangente do meu ângulo, alfa, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, minha tangente do meu ângulo vai ser isso mesmo, 1
sobre raiz de 3. Tá, tranquilamente. Vamos conferir? Seno 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, opa, e 1 sobre raiz de 3. Agora, vamos para uma outra situação. Agora, a gente precisa determinar o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta. Então, vamos primeiro entender. Qual é o cateto oposto ao ângulo beta? O cateto oposto ao ângulo beta é isso aqui agora. É o valor de B. E o cateto adjacente é isso aqui. Então, nós temos que o seno do ângulo beta, seno de beta, ele vai ser, logicamente, aqui então fica a hipotenusa, né? Então, seno é, qual a forma mesmo do seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso aí. Cateto oposto, raiz de 3. Sobre a hipotenusa, que é 2. Cosseno de beta é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fica raiz de 3 sobre a mesma coisa aqui, tangente de beta é igual a raiz de 3. Beleza? Eu errei aqui. Aqui não é 1, não, né? Ah, não. Ah, não. Aqui eu inverti. Aqui fica, aqui fica seno, né? Aqui fica seno. E aqui cosseno. Tá? E aqui a tangente. Bem, então eu tenho essa situação. Olha, presta atenção nessa situação. Eu falo que topografia a gente precisa desenhar às vezes. Um observador na margem de um rio vê o topo de uma outra, vê o topo de uma torre na outra margem, segundo um ângulo de 56 graus, 0 minutos, 0 segundos. Afastando-se 20 metros, o mesmo observador vê a mesma torre, segundo um ângulo de 35 graus, 0 minutos e 0 segundos. Então, eu quero saber a largura do meu rio. Consegue fazer usando a trigonometria? Quer tentar? Primeiro? Pode ser, professor. 2 minutinhos para tentar? Uhum. Aí você quer a resposta dos dois ou só de um? Dos dois. Tá. Usa a trigonometria.
Ô, professor, Oi? o triângulo tem que dar a soma dos ângulos 180 graus? Tem. Mas você não vai utilizar aí, você vai utilizar essas mesmas fórmulas que a gente acabou de utilizar, de seno, cosseno e tangente, Ah, tá para bom. resolver essa situação. Eu pensei que era só para descobrir o ângulo, né, que faltava, porque aí a gente somava os ângulos e diminuía, né? Dá para fazer isso também. Se você tem um ângulo de 90, você tem um ângulo de 56, para 180 você falta alguma coisinha ali. Aí Mas, não é o certo. mas eu quero determinar o valor de B, de D e o valor de H. Tá bom. E aí, Fabiane? Tô pensando aqui, professor, mas eu acho que, no caso, esse D seria 200 metros também. Eu só acho, tipo, suposição. Eu não fiz conta. Não, não. Não tem como. Mas vamos aqui, só para vamos entender primeiro. O que que é, o que que vai ser, né? O que que será cateto oposto, o que que será cateto adjacente. A gente sabe que a hipotenusa ele está oposta ao ângulo de 90 graus, correto? Se o ângulo de 90 graus ele está aqui, a hipotenusa, vamos colocar como I, mesmo sendo IH, porque a H é a altura aqui, tá? Vou colocar como hipotenusa I aqui e I aqui. Só para. Isso aqui é a hipotenusa. A gente não tem esses valores de hipotenusa, tem? Não Não. tem. Mas a gente tem os valores de cateto. Qual é esse aqui? Esse aqui é qual?
Esse daí, em relação. Vai ser o Em relação adjacente? aos ângulos. Isso aí. Isso aqui vai ser o cateto adjacente. E esse aqui vai ser o cateto? Oposto. Ok, beleza. Bem, pensando nisso, se a gente não tem a hipotenusa, fica difícil para a gente determinar o seno e cosseno, mais ou menos, né? Fica um pouquinho mais complicado. Mas, sabendo que eu tenho um ângulo aqui de 56 graus e outro ângulo aqui de 35 graus, a gente consegue determinar, por exemplo, vamos lá, o seno de 56. Não, vamos para tangente, que são os valores que a gente tem aqui. Ó, a tangente, né? A gente já sabe que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo de 56, vamos primeiro fazer esse ângulo de 56. A tangente de 56 vai ser cateto oposto. Qual é o cateto oposto? H sobre o cateto adjacente, que é D. A gente sabe, a gente consegue calcular, a gente já tem um ângulo formado aqui, então a gente consegue pegar um calculador e calcular a tangente de 56. Qual é a tangente de 56? Está com a calculadora científica fácil aí? Não, o professor tá ali no guarda-roupa pra lá pegar. Deu 1,482. 48, 1,48. Então, a tangente de 56. Oh, castigo, não era falar de fazer isso agora. A tangente de 56, não posso ir nesse apagar, não. Vai ser 1,48. Por que que você usou esse, professor? Porque a hipotenusa a gente não tem aqui, a gente não sabe o valor de hipotenusa. Então, 1,48 vai ser H sobre D. Se a gente isolar esse H aqui, vai ficar H é igual a 1,48 D. Posso dizer isso? Eu posso dizer que H é 1,48 vezes D. Beleza. Entendido? Tranquilo essa primeira parte? Aham. Bem, vamos agora calcular a tangente. Deixa eu usar o racho aqui. Eu vou apagar aqui a tangente do ângulo de 35. Calcula para mim a tangente do ângulo de 35 aí.
A Observa só tangente, uma questão. a Pode tangente falar, pode falar. do 0,70. Ok. Então, eu já vou colocar. Não, calma aí, antes, deixa aí que a gente guarda esse valor. Ó, lembra que a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Agora, meu cateto adjacente, ele vai ser tudo isso aqui, ó. Até aqui. Então, meu cateto adjacente para o ângulo de 35 vai ser D mais 20. Não é verdade? Então, eu coloco aqui, ó, D mais 20. Entendeu? Aham, que aí é a soma Entendeu? total, né, de baixo. Isso aí. Bem, aí você falou que a tangente de 35 é 0,770, certo? É igual a H mais D mais 20. H vai ser igual a D. Opa, 0,70. Tá aqui dividindo, vai passar para lá multiplicando. Peraí. Vou uma água aqui. Então, H vai ficar 0,70D, que multiplica D, mais 20. Entendeu isso aqui? Aham. Você entendeu? Beleza. Beleza. Eu tenho que H é 0,70 mais 20. E H. Ixi, agora eu não lembro quanto foi H no outro. 1,48D, né? Isso, 1,48. Beleza. Então, vou apagar aqui agora. Usando a borracha, eu vou apagar aqui. Então, a gente tem que H obrigatoriamente ele tem que ser igual a H, não é? Sim. Se H é igual a H, H para formar, o H que formou para esse ângulo tem que ser o mesmo H que formou para esse determinado ângulo. Então, H é igual a H. Então, 1,48D é igual a 0,7 vezes D. Vou colocar 0,7D. Tá? 0,7D mais 0,7 vezes 20. Deixa eu fazer com calma aqui, peraí. 0,7 vezes D mais 20. Vou colocar aqui a continha para quando a outra pessoa não for assistir, apesar de para entender isso aqui, tem que ficar traduzindo mesmo. Então, 1,48D vai ficar igual a 0,7D, né? Multiplicando agora, ó, multiplica aqui. Mais 0,7 vezes 20. Dá 14? Isso aí, 14. Então, ele tá aqui positivo, ele vai passar para trás da vírgula, para trás da igualdade, subtraindo. Tá somando, ele vai passar para cá, somando, diminuindo. 1,48. Vamos isolar o D aqui. Ó. D menos 0,7D, que é igual a 14. Tranquilo?
1,48 menos 0,7 dá? O que eu fiz com minha calculadora aqui, gente? Eu fiz alguma merda com minha calculadora aqui, com minha 0,78, calculadora. professor. Deixa eu só. 1,48 menos. Ixi. Agora minha calculadora está aparecendo fração. Agora o que eu fiz não me faz. Não faço ideia. Deu quanto? No meu deu 0,78. 14 menos 7, tá aí certo mesmo. Que é igual a 14. 0,78 D, né? Então, Isso. D é igual a 14 dividido por 71. 0,78. Deu quanto? Deu 17,94. Mas eu acho que pode arredondar para 95, né, professor? Porque a próxima casa deu 8, né? Ou deixa 94? 17,9 para baixo, né? Ah, Não beleza. deu 5, 17,9. Beleza. Então, nós temos o valor de D. Eu preciso saber o valor de D, nós já temos. Qual o valor de H? Agora. H, eu posso utilizar 1,48. H não é igual a 1,48D? H é igual a 1,48D. H vai ser igual a 1,48 vezes 17,9. Deu quanto aí? Meu Deus do céu, o que eu apertei aqui? Agora está aparecendo minhas contas, está vindo tudo em fração. É 1,48, professor, vezes 17,9? Isso. Deu 26,49. 26,5. H igual a 26,5 metros. Essa é a distância de H. Vamos tirar a prova, então? Vamos colocar aqui. O H também é a mesma coisa que 0,7 vezes D mais 20. Não é isso? H é igual a 0,7 vezes quanto? Quanto foi D? 17,9 mais 20. 17,9 mais 20 dá quanto? 37,9? 37,9 vezes 0,7. Vezes 0,7? Sim. 26,53. 26,53. A questão aí deu os 26,5 do mesmo jeito que aqui.
Entendeu? Professor, tipo, Você tem entendeu? que... Não, eu entendi sim, mas assim, na hora de fazer, tem que ir por passo a passo, né? Porque a gente foi fazendo várias coisas juntas e ficou bem confuso. Às vezes é complexo. Vamos para uma outra situação. Aqui a gente tem ela de maneira mais resumida. Então a gente determina as tangentes dos dois ângulos, né? 56, cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto H, cateto adjacente D, né? 1,48 já determinou as tangentes, cossenos e senos aqui dos ângulos, dos respectivos ângulos, né? Então, a gente pegou aqui o tangente do ângulo 56, dá 1,48, substituiu aqui, D vezes 1,48 é igual a H. Então, é a mesma coisa, né, que a gente acabou fazendo lá. Tangente de 35 vai ser 0,7. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto H, cateto adjacente D mais 20. Então, D mais 20 que multiplica a tangente de 35, 0,7 que multiplica D mais 20, que é igual a H. H é igual a H, né? Então, aqui H vai ser igual a H. 1,48 vai ser igual a 0,7 vezes D mais 20. 1,48 é igual a 0,7 vezes D mais 0,7 vezes 20. Então, a gente pegou aqui 0,7D, né, já passou para cá, estava lá somando, passou para cá diminuindo. 0,7 vezes 20, 14. 0,78D dividido por é igual a 14, 14 dividido por 0,78 dá aproximadamente 17,9, que é o valor de D. Na verdade, a questão lá, ela estava pedindo a largura do rio, ela não estava pedindo a altura do prédio. Nós calculamos só para somar, mas aí a gente já determinou aí a largura do rio. Se fosse calcular, a gente tirou a prova lá que a altura ela estava correta nas duas situações. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Depois eu refaço de novo, passo a passo, escrevendo. Aham, tranquilo, então. Bem, existem outros tipos de triângulo. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Porque, além dos triângulos retângulos, nós temos triângulos equiláteros, né? E agora fugiu o nome dos outros. Mas existem diversos tipos de triângulos que podem ser transformados ou que teoricamente, a gente consegue transformá-los. Meu Deus, o que eu fiz na calculadora? Fiz alguma coisa aqui na calculadora. Ela está aparecendo os resultados em fração. Que podem ser transformados em triângulos retângulos. E numa situação que eu tenho ponto A, ponto B e ponto C, eu posso criar uma situação hipotética onde eu transformo esses lados aqui, eu faço uma nova. Ai, meu Deus, fugiu aqui agora o nome desse. Fugiu. Eu faço um novo ponto aqui agora, que eu transformo esse triângulo aqui pré-existente em dois triângulos retângulos. Com base nisso, eu posso determinar da mesma situação as medidas de M, né? As medidas de N. Com base nisso aqui, eu vou determinar a medida de A, que é o somatório de M mais N. Enfim, com base nessa situação, eu vou ter catetos opostos e catetos adjacentes, desde que eu saiba valores de B, valores de C, né? Ou, já que eu não tenho valores de A e eu preciso determinar esses valores de A, eu consigo determinar aqui nessa situação com base nos meus ângulos formados do mesmo jeito que a gente utilizou o exemplo anterior. Né? É porque aqui eu estou olhando de uma maneira, mas eu estou vendo um triângulo retângulo ali. Ó.
triângulo retângulo sendo formado aqui, né? Então, eu vou ter cateto, hipotenusa, né? Eu vou ter, se for para esse ângulo B aqui, essa hipotenusa aqui, catetos adjacentes, cateto oposto. Se eu considerar esse ângulo aqui, hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Eu posso fazer aí que algumas definições, por exemplo, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desses catetos sobre a hipotenusa, né? Então, para eu determinar aqui esse valor dessa hipotenusa aqui, nesse caso, eu posso dobrar fazer o quadrado do cateto, que vai ser igual a vezes N. Se eu tiver o valor de N ou o valor de M aí, por exemplo, eu consigo determinar o valor de toda a minha hipotenusa. Existe a formulazinha também que o produto dos catetos é igual ao produto das hipotenusas pela altura relativa à hipotenusa. A altura não foi projetada aqui em relação à hipotenusa. Então, eu consigo o produto dos catetos vai ser igual ao produto da altura relativa à hipotenusa vezes ao produto da hipotenusa vezes meu Deus do céu, a altura relativa à hipotenusa. Tá? Eu posso também, tem uma outra regrinha também, que o quadrado da altura ele vai ser igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, a altura formada ali entre a hipotenusa e o ângulo reto, ele vai ser igual às duas projeções, a multiplicação das duas projeções dos produtos dos catetos que são formados ali. E ainda existe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, que é o nosso teorema de Pitágoras aí, mais clássico que a gente conhece, né? Então, eu tenho essa situação aqui, onde eu tenho uma hipotenusa hipotética, uma altura hipotética, e eu tenho os meus dois catetos, né? Então, o quadrado do cateto, aí é a primeira regrinha, né? O quadrado do cateto, ele vai ser igual à projeção, o produto da projeção do cateto, da hipotenusa vezes o cateto, o quadrado do cateto, dependendo do ângulo formado aqui, né, dos ângulos formados aqui, o quadrado do cateto vai ser igual à projeção do ângulo formado, né? O produto dos catetos vai ser igual à projeção da hipotenusa vezes perdão. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção da altura. E o quadrado dos catetos vai ser igual ao quadrado, a soma do quadrado do cateto é igual a soma da hipotenusa. Ai, minha Nossa Senhora. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado a soma dos quadrados dos catetos. Eu posso determinar facilmente com o teorema de Pitágoras, já que eu sei aqui os meus dois catetos, eu posso determinar qual é o meu valor de A, certo? Determina para mim o valor de A, por favor. Deixa eu ver se minha calculadora abre aqui agora. Professor, aí no caso, o ângulo que eu vou usar vai ser esse ângulo de A, né?
Você não vai usar ângulo nenhum aí. Você vai usar o Não, teorema de professor. Pitágoras. Não, então, como que o Teorema de Pitágoras tem uma regrinha que fala quando é 3 por 4, a hipotenusa é 5, não é? É alguma coisa assim. Aham, isso é verdade. Eu calculei aqui, mas depois que eu fui ver que era 3 e 4 aqui. Aí tem essa regrinha, né? E se fosse outro? Se fosse outros valores aí, precisava Ah, não, calcular. aí Mas esse, calculava, né? Aí elevava os catetos ao quadrado e aí depois a hipotenusa. Toma. só para tirar a prova, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a ao quadrado vai ser igual a 9 mais 4 16. vezes 4, 16. A ao quadrado vai ser igual a 25, né? Isso. Então, A ao quadrado ele vai passar lá Raiz. A é raiz, igual a né? raiz de 25, que é igual a 5. A raiz de 25. Então, A é igual a 5. Isso. Beleza. Bem, nós podemos utilizar também a lei do seno para calcular um triângulo, seja ele qualquer, desde que nós tenhamos as medidas, né? Então, o seno de A aqui, eu tenho aqui três ângulos formados, né? Tanto o ângulo A, no ângulo do ponto A, no ponto B e no ponto C. Então, eu sei que o valor de A sobre o seno de A vai ser igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Tá? Então, observando isso, eu sei que o seno de A vai ser. Opa, o seno de A. Ah, meu Deus do céu. A é igual a sobre o seno de A vai ser igual a B. Ah, tá aqui. Estou mostrando aqui. A sobre o seno de A vai ser igual a B sobre o seno de A, o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Então, eu tenho aqui, ó, A. É porque colocou invertido aqui, mas dá na mesma. Ou não? X sobre 40, essa é a mesma coisa. Aqui é porque não tá bem na sequência A, B e C aqui. Tá C, B e A aqui. Não, C, A e B, né? É isso mesmo. Tá aqui C, A e B. Então, o 100 sobre o seno de C, o ângulo formado em C aqui, vai ser 100 sobre o ângulo de C, y sobre o ângulo de B, que é 80, e x sobre o ângulo de A, que é igual a 40. Então, nós podemos isolar. Ó, como é que nós podemos isolar? Vamos isolar essa situação aqui agora. X é igual ao seno de 60, perdão, x 100 sobre o seno de 60 vai ser igual a x sobre o seno de 40. Então, se 100 sobre o seno de 60 é igual a x sobre o seno de 40, vamos isolar. X sobre o seno de 40, 0,64. 100 sobre o seno de 60, 0,87. Multiplicação cruzada, né? 0,87x é igual a 0,64 vezes 100, 64. X é igual a 64 sobre 0,87.
que é igual, o x é aproximadamente 73,56. Entendido? Uhum. Bem, eu posso isolar agora essa situação. 100 sobre o seno de 60 vai ser a mesma coisa que y sobre o seno de 80. Eu poderia pegar 73,56 sobre o seno de 40, que daria a mesma coisa aqui também. Eu conseguiria determinar x, já que eu já determinei x, e determinar y. Né? Y, então, é igual ao seno de 80, que é igual a 100 sobre o seno de x, de 60. Então, y sobre o seno de 80 dá 0,98. 100 sobre 0,83, que é o seno de 60, que a gente já determinou aqui, dá 0,87. 0,87 multiplicação cruzada é igual a vezes x, 0,98 vezes 100, 98. Y é igual a 98 sobre 0,87. Y é igual a 112,64. Agora, vamos fazer, só para tirar a prova, para determinar esse mesmo valor de y aqui, isolar 100 e esse 100 aqui. Então, observando esses valores que nós conseguimos aqui, que deu 73,56, nós vamos usar ele aqui. Para tirar a prova, para a contraprova, no caso. Então, 76,56 sobre o seno de 40, o seno de 40 foi 0,64. Isso. E o seno de 80, 0,87. Calcula aí. Vamos calcular então? 73. Opa, deixa eu zerar aqui. 73,56 vezes 0,87. Ai, meu Deus, está dando infração, meu, aqui. O seu deu quanto aí? E agora eu não sei como é Peraí, que... professor, que eu tô na calculadora do telefone, porque o meu também tá dando fração na calculadora. Sério? O que é que eu fiz aqui? Aham. Ah, agora... Não, agora bosta não. Ficou tudo fração. Lascou. O que você fez? Me fala aí o que você fez aí, porque eu fiz merda. Eu não sei, eu apertei aqui no botão e aí começou a dar infração. Tipo, essas vírgulas aí começou a subir. Aí eu não sei tirar da fração agora, tem que pesquisar, né? Lascou-se. Aí eu tô usando do telefone a calculadora. O meu aconteceu a mesma coisa, mas só quando do telefone. Deixa eu ir para a calculadora do. Você baixou aquele. Você chegou a baixar o aplicativo que eu falei? Não. Não, professor, meu celular tá sem armazenamento. Tenho que apagar algumas coisas. Pagar as fotos. O problema é isso, né? Uai, deu diferente. O meu deu 99. Tá errado. Alguma coisa que no meu, não sei o que eu isolei aqui. O valor de Y nessa situação aqui, isolando o X, deu 99,99. Só se eu errei alguma coisa. Ah, tá. Já sei o que eu errei.
Seno de 80 não é 0,87, não é 0,98. Falta de atenção. Vamos ver, 0,98. Agora sim, deu certinho. O meu também deu certo. Show de bola. Beleza. Aqui, aplicando, essa é a lei dos senos. A lei dos cossenos é um pouquinho mais complexa. A lei dos cossenos é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos menos duas vezes o cateto vezes os catetos vezes o cosseno do ângulo. Bem simples, né? Guarda essa fórmula aí na cabeça. Nunca esqueça essa fórmula. Você vai usar ela muito na vida, tá? Então, a lei dos cossenos, voltando, a lei dos cossenos é ao quadrado da hipotenusa, que vai ser igual ao quadrado dos catetos menos duas vezes os catetos vezes o cosseno do ângulo. Então, numa situação, por exemplo, dessa aqui, né? Sabendo onde nós temos aqui, se eu não estou errado, eu sou péssimo de visão aqui, mas o ângulo reto ele vai estar aqui, observando que essa é a hipotenusa, né? Então, nós temos que os quadrados dos catetos, meu Deus do céu, o quadrado da hipotenusa é igual a o quadrado dos catetos menos duas vezes os catetos vezes o cosseno do Cosseno ângulo. do É isso mesmo. ângulo. Ô, Então vamos professor, lá. Oi. naquele caso ali, a hipotenusa não seria esse 8 centímetros? Porque a hipotenusa não é a maior parte do triângulo. Sim, você tem razão. Só que aqui não é para um. Eu não tenho. Deixa eu apagar isso aqui, deixa porque eu falei merda. Isso aqui é um triângulo qualquer. Isso aqui, a lei dos senos e a lei dos cossenos, elas são aplicadas para triângulos que não têm triângulo retângulo. Eu falei merda aqui. Entendeu? Entendi. É porque quando eu estudei, né, na escola, eles ensinaram assim, né? Que tipo, a hipotenusa sempre é a maior parte. Aham, sim, 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 sim. Eu que falei cagada aqui, não falei, não quis. Eu olhei e não prestei atenção, mas é um triângulo sem o triângulo retângulo. Mas está certo assim do que você disse. Tá? Esse triângulo qualquer aqui, eu vou aplicar a lei dos senos, cossenos e eu tenho aqui um cateto, eu tenho dois catetos no caso aqui, né? Eu tenho um determinado ângulo e eu preciso determinar um terceiro. Na verdade, não é, esquece, não é hipotenusa, não é hipotenusa, não, é um outro cateto. Tá? No caso aqui seria B ou C, ou A, B e C. Vamos colocar aqui B e C aqui. E A aqui, que no caso a gente quer determinar, né? Então, B ao quadrado mais C B ao quadrado, sei lá, o cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, menos duas vezes os catetos, vezes o cosseno do ângulo ali, no caso, de 60, é igual, aqui tinha um x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64 menos 96 vezes 0,5. X ao quadrado é igual a 52. Então, raiz de 52, x vai ser igual a raiz de 52. Eu não sei quanto dá raiz de 52. Você sabe de cabeça? Vamos achar aqui a raiz de 52. Sei não, acho que tem que fatorar, né, professor? Vamos ver. Raiz de 52. Dá 7,21. Esse aqui seria o valor desse outro cateto aqui, 7,2. Tá? Tranquilo?
Esse valor é o valor do outro cateto que a gente precisa descobrir. E aí, nós temos aí os triângulos pitorescos, pitagóricos, né? Esses triângulos pitagóricos, a gente utiliza ele muito, muito, muito dentro quando a gente vai trabalhar no experimento, né, a gente vai fazer a determinação ali, a instalação, na verdade, do experimento. Opa, perdão. A gente utiliza os triângulos pitagóricos aí. Aquele primeiro, né, seus catetos e hipotenusas, eles vão seguir uma fórmula de proporcionalidade que vai definir. Então, aquele primeiro exemplo que a gente deu, né, como você disse, o lado sempre maior ele vai ser a hipotenusa e os lados menores eles vão ser os catetos. Num triângulo, né? Nós temos um triângulo 4, 5, 3, nós temos um triângulo 5, 12, 13, 7, 24, 25, enfim, nós temos uma infinidade de triângulos ali. E a gente pode aplicar, sendo o menor cateto, ele vai ser ímpar, sendo o menor cateto deve ser ímpar, então nós temos o maior número como hipotenusa e o segundo maior número como sendo um outro cateto. Então, nós temos n ao quadrado menos 1 sobre 2, n ao quadrado mais 1 sobre 2, a gente vai determinar. Se o cateto for 5, perdão. Então, nós temos 5 ao quadrado, vou colocar aqui 25, menos 1, dividido por 2. 25 menos 1, 24, dividido por 2 dá 12. E o outro vai ser, no caso aqui, 25 mais 1, 26, dividido vai dar 13. Foi o exemplo aqui. Se a gente usar 7, 9, isso aí vai variar de acordo com 3, né? Se a gente usar 3, vamos usar aqui o 3 como menor cateto. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Dividido por 2, 4. 9 mais 1, 10 dividido por 2, 5. E aí por diante, dentro do que você quer utilizar como exemplo, né? Então, 9, tomamos 9 aí como número, 9 ao quadrado, 80 mais 81 mais menos 1, 80 dividido por 2, dá 40, e o outro, 41. E assim por diante. 9 tá errado aqui, logicamente, né? Aqui seria o 9, aqui seria o 40. Tá? E aí por diante a gente tem uma série de cálculos a serem realizados aí dentro da trigonometria. Alguma dúvida por enquanto? Não, professor, tá tranquilo. Deixa eu